De volta aqui no nosso estúdio da TV Informativo Regional. A gente já quer agradecer de uma forma carinhosa a todos os internautas que nos compartilham nesse momento, tanto no YouTube como na nossa fanpage. Quero abraçar aqui a Maria Aparecida Monteiro, grande parceira nossa, a Valéria Patriota. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um convite, e ela não pode negar, a Valéria, para estar participando do nosso podcast, não da TV, sim de podcast. Vamos abordar vários temas também. A Sani Lima está ligado com a gente, o Erivaldo Augusto de Oliveira, o Nego também nos dá audiência. A você no YouTube também que compartilha e participa com a gente, o nosso muito obrigado pela audiência. Doutor Jacques, vou lhe chamar de doutor nesse momento. Nos tire uma dúvida minha e também dos nossos internautas. Como podemos encarar a depressão e o suicídio? Brincadeira, frescura ou doença? Como algo muito sério, no caso do suicídio, ele pode ser um produto de uma doença, de um processo angustiante, sem controle, como algo imprevisível. O suicídio é algo polêmico e algo que está na nossa história. É possível dizer que desde a pré-história as pessoas cometem suicídio. A questão é, existem sociedades que é mais própria para o suicídio e sociedade em que tem menos suicídio. Então, quem faz um estudo sobre isso é Durkheim, Emile Durkheim, é um grande sociólogo. E as ciências humanas têm investigado isso, tá certo? É algo que a gente deve cuidar, mas nós entendemos que vamos ter uma grande diminuição se tivermos cuidado. Mas não, realmente é triste dizer, mas não temos como evitar 100%. Eu já estou adiantando que nós não temos como evitar 100%, porque pode ser uma coisa surpreendida, uma surpresa. Houve caso, por exemplo, que é narrado, em que uma adolescente chega em casa, a avó pergunta, você fumou? Cheio de cigarro, você fumou? Ela corre e pula da janela do apartamento. Tem como você prever uma coisa dessa? Vai ser colocada agora uma lei para que se coloque grade em todas as janelas de apartamentos? Entendeu? Então, assim, é uma coisa meio imprevisível. E o caso da depressão, agora temos que termos sensibilidade para identificarmos alguns problemas para prever isso, para que a gente possa cuidar. Aí a sociedade tem que se organizar, como já existe algumas campanhas, um alerta para isso, mas que realmente é um caso extremamente complicado. É como a depressão também. Existe a questão da depressão, que alguns estilos, algumas organizações sociais, e que termina produzindo mais depressão, e outras produzem menos. Mas tem a questão também biológica, a questão física mesmo, quer dizer, falta de algumas substâncias que pode provocar. No caso aí, tem que ir para a medicação. O caso para um neurologista, para um psiquiatra, para que possa passar a medicação, para que possa sair da depressão, ou começar a sair da depressão, para que a terapia possa começar a surtir efeito. Muitas pessoas que cometem suicídio vêm da depressão, Jacques? Pode vir da depressão, de um certo grau de psicose. Um certo grau de psicose também pode provocar o suicídio, entendeu? Então, tem vários fatores. Nós não temos como colocar um fator só para o suicídio. São vários fatores. E até a questão angustiante mesmo. Entendeu? A angústia, ela permeia o ser humano. Ela permeia o ser humano de todas as formas. Então, viver é você saber como você vai lidar com sua angústia. Viver é você saber, descobrir como é que você vai lidar com sua angústia. Qual a forma menos
dolorosa de lidar com essa angústia. Mas todos os seres humanos, em menor ou maior grau, é um ser angustiado. Tem uma pergunta aqui, Jacques, de uma internauta, não sei se eu entendi a pergunta. A regressão ajuda? Pode ser trauma de criança? Eu acho que foi isso. A regressão ou a depressão? Eu não entendi aqui. Eu acho que ela está falando de regressão mesmo. A regressão ajuda? Pode ser trauma de criança? Foi a Maria Aparecida Monteiro. Sim, veja só. Primeiro, quando a gente fala em regressão, aí depende do contexto que você está falando. Existe contexto psicanalítico, existe contexto espiritualista, que é aquela questão de regressão de vidas passadas, né? Isso aí eu não tenho conhecimento sobre isso, tá certo? Eu li alguma coisa, mas muito pouco. Mas o processo analítico é um processo de regressão. Você sempre está voltando aqui dali, ao passado, né, ao momento, até que de certa maneira aquele trauma, aquele momento que você passou, ele possa ser ressignificado, né? Ele possa ser ressignificado. Então aquilo que lhe causava dor já não causa mais, ou pelo menos causa a dor mais em menor impacto. Freud dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia que a psicanálise, a análise, ajudava você a libertar-se do sofrimento neurótico para o sofrimento da vida real. Né? E aí o sofrimento da vida real você tem como lidar. Não pode negar, existe o sofrimento da vida real. Mas o sofrimento neurótico é você sofrer por aquilo que muitas vezes não existe. Né? Sofrer do olhar da outra pessoa, sofrer porque imagina que errou alguma coisa e está sendo julgado. Entendeu? Então, essa superação do sofrimento neurótico e aceitar a vida como ela é e conseguir superar as dificuldades. Jacques, nenhuma entrevista com Genesi Leal no nosso canal, no A Honra da gente bater um papo, e eu perguntava a ele, e eu quero ver a sua resposta agora para a gente comparar com a resposta dele. Existe o síndrome da inferioridade? Olha, eu não sei se colocaria o nome síndrome. Tá certo? Mas o que existe é muitas vezes algumas questões de que por alguns motivos, aí nos motivos que de alguma maneira a pessoa se considera inferior aos outros, começa a sempre precisar da aprovação da outra pessoa, e isso leva você a um sofrimento imenso. Né? Quando você é reprovado por alguém, né? Então existe muita essa questão, mas a síndrome, eu não sei se colocaria o nome síndrome nisso. Eu não sei, Genesi vai concordar comigo. Abraço para o meu amigo Genesi. Tá certo? Genesi faz parte do nosso corpo docente, do CEPEM, né? Do CEPEM, então ministra grandes seminários lá para a gente. Né? Grande figura, Genesi. Fala para a gente aí, essa pandemia, a procura tem sido muita ou não? Sim. Essa pandemia ela trouxe alguns sofrimentos, não somente pela perca de algumas pessoas, né, que teve, e você perdeu uma pessoa em que você não pode fazer todo aquele processo do luto, da separação, que você sabe que isso é tudo um ritual, né? Que você coloca lá o caixão, passa o velório, acompanha até o cemitério. Então essa pandemia, assim, algumas pessoas perderam e não puderam passar por esse processo. Tá certo? Então isso causa algum dano. Né? Principalmente quando a pessoa amada, né, próxima ali, o pai, a mãe, perdeu algumas pessoas assim e não teve esse processo de despedida. Então teve uma procura, e aí tem também as questões neuróticas mesmo, né? Quer dizer, a pessoa tem a pandemia, é um fato real, é um fato que a gente tem que aceitar, e teve algumas pessoas que realmente se isolaram completamente de todo mundo, se fechou em seus apartamentos, se fecharam em casa, o entregador vinha trazer a coisa, a pessoa tem que, deixa aí. Criaram um mundo para ele, né? Criaram um mundo aí, e depois
causa outro problema. Quando vai voltar a vida real? Quando já está passando, né? Será que volta da tua vida real? Não volta, sim, volta. Essa não foi a primeira pandemia na história da humanidade, nem vai ser a última, nem será a última. A gente tem que se acostumar com o que Tem está que se acontecendo. acostumar com isso e superar, passar, começar a ter os seus trabalhos novamente. Houve questões econômicas aí que as pessoas perderam, fecharam. Eu mesmo tive conhecidos meus que fecharam suas pizzarias, porque não dava só para entregar o delivery, ter que fechar, lanchonete. Então, assim, pequenas empresas, conserto de computadores, parece que fechou também um amigo meu, e demitiram gente, tudo. Tá certo? Então, assim, foi um caso, um dano econômico grande, e que eu creio que agora eu tenho esperança, mesmo porque nós, voltando um pouquinho ao historiador, nós começamos com cerca de 6 mil Homo sapiens, né? É um cálculo aproximado aí, 6 mil Homo sapiens, e hoje nós estamos em todos os lugares da Terra. Todos os lugares. E nós não temos asa para voar, nem temos respiração para nadar por debaixo dos oceanos. Tá certo? E nós estamos em todos os lugares da Terra. Então, nós vamos sobreviver. A gente está ao vivo aqui conversando com o Jacques Patriota. Deixa eu mandar um abraço aqui, antes da gente ir para o nosso intervalo, Jacques. A Valéria Patriota parabeniza o programa, traz um tema muito importante na atualidade. Parabenizar aí o comentário da nossa amiga Valéria Patriota. A Lurian, nossa vereadora, está ligada com a gente, diz boa noite a todos. Tema excelente, parabéns pelo programa. Minha amiga Lurian, nossa vereadora, está ligada com a gente. O Plínio Santana, lá em São Paulo, diz boa noite, meu amigo Di, parabéns pelo programa, belo tema. Então a gente está ao vivo conversando aqui e é muito importante que vocês possam também do outro lado estar levando esse tema que é super importante a outras pessoas que estão aí no anonimato, se isolando, sem entender das coisas, e muitas vezes criticando e comentando o que não sabe. Então esse tema que a gente traz hoje, trazendo o Jacques aqui para tirar algumas dúvidas, é muito importante que vocês possam também ser responsáveis de levar esse tema para outras pessoas. A gente vai para um breve intervalo, vamos tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta.